Fala turma, tudo certinho? Bom, muita gente ainda tem dúvida com respeito à reversão da decisão que foi tomada com respeito principalmente ao cancelamento. A reversão ela existe e eu vou explicar para vocês o que o MDS relata, o que o MDS fala com respeito a essa reversão quando você vai até um posto CRAS e não consegue fazer a sua reversão. Reversão nada mais é que reverter aquela decisão que foi tomada contra você. Por exemplo, se você teve um bloqueio, vai ter uma análise. Essa análise é uma reversão, porém é uma reversão interna, onde você faz o pedido para voltar ao programa, porque você teve o bloqueio, provavelmente por falta de alguma informação. E quando você faz essa atualização ela se torna atual. Então atualizou, ficou atual, então você volta a receber. Já o cancelamento é um pouco mais complexo e diferente, tá? Então o cancelamento, ele além de analisar, ver que teve algo de errado com você, ele te exclui do programa Bolsa Família. Só que existe a reversão, é onde você vai no CRAS e o CRAS ela faz a reversão em cima daquele ponto que você teve o cancelamento. Vou dar um exemplo, isso é um exemplo. A sua renda foi para R$1.000, um exemplo. Sua renda foi para R$1.000. E aí, lá no CRAS, vai fazer a reversão. Existe um prazo, após o seu cancelamento, que você consegue voltar ao programa Bolsa Família com facilidade, pois não teve o cancelamento total do seu benefício, do seu cadastro do Bolsa Família. Então, o que acontece? Então, ele vai fazer a reversão, ele vai comunicar ali dentro que você recebe até R$218 para voltar a receber. Então, é uma oportunidade que o governo está te dando para que você volte a ter o seu benefício Bolsa Família. Para que não confunda sobre bloqueio e cancelamento. O bloqueio é algo que faz primeiro um aviso, depois bloqueio e depois o cancelamento, tá? Ninguém tem o cancelamento de forma imediata. Primeiro existe o bloqueio e depois o cancelamento. Isso aqui é um relato que eu estou trazendo do próprio Ministério do Desenvolvimento. Só que o que acontece? Muita gente tem se dirigido até o CRAS, até o posto CRAS, e chegando no CRAS, recebe a informação que não está fazendo a reversão. Foi suspensa a reversão. Eu vou explicar para você se isso é verdade ou não. Gente, olha só. A reversão ela é um sistema disponibilizado pelo próprio Ministério do Desenvolvimento, que por sua vez o CRAS ele tem a obrigação de fazer. Só que neste momento, né, o que acontece é que está tendo atualizações do sistema, onde não consegue fazer o acesso. E aí o CRAS trabalha de forma offline. Não quer dizer que ninguém está trabalhando lá, todo mundo está com os braços cruzados. Não é isso que eu estou falando. De forma offline é quando o CRAS está fazendo todas as atividades normal, porém algumas que não conseguem, mas as outras, a maioria, consegue fazer. E quando vira offline, então eles fazem todo o serviço no seu computador, melhor dizendo assim, só manda para o sistema quando está online, quando libera esse acesso para fazer, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eles podem fazer pedido para você entrar no programa Bolsa Família, mas só vai virar online quando disponibilizar e eles aí enviam o seu nome. Por isso que muita gente fala assim, já tem 3 meses, 4 meses e não tem resposta nenhuma. Então, a mesma coisa é a reversão. Já a reversão, então, o que acontece? Alguns CRAs conseguem fazer a sua reversão, porém, não envia para o sistema para ter análise. Apenas fez o primeiro passo ali, mas só vai chegar ao sistema quando estiver online. Então, eles trabalham de forma offline. Muitos CRAs, eu lembro que há 2 meses atrás, todos os CRAs estavam dessa maneira. Tanto reversão, quanto desbloqueio, atualização, averiguação, estava dessa maneira. Mas hoje, na postagem desse vídeo, isso diminuiu. Existem alguns CRAs que estão trabalhando de forma offline e não estão nem... É porque assim também, ó, tem o seu cadastro, Silvas Tutor está lá, meu cadastro. E dentro do meu cadastro tem que estar a opção de reversão. Se não tiver a opção de reversão, então o CRAS ele realmente não pode fazer nada, a não ser solicitar nova inclusão do programa Bolsa Família. Também ainda tem isso, tem esse ponto, tá? Então, é uma parte, o que eu quero explicar aqui é uma das partes. Então, nesse momento, está lá disponível, ele vai fazer. Não estando disponível, não dá para fazer. Alguns CRAs até faz, mas
não envia para o Ministério do Desenvolvimento, ou envia e fica nas nuvens, não passa de um determinado ponto e não consegue fazer análise. Existem casos de pessoas que falaram, Silvas, todo mundo que foi nesse CRAS não consegue fazer a reversão. Aí já é uma outra situação. O CRAS está se recusando a fazer. Eu sempre falo aqui que a gente tinha que entender o trabalho do CRAS, tá, gente? Salário, fluxo de trabalho intenso, né? Renda, quanto ganha, tudo bem, antes que muitos falem, mas é um problema deles, eles aceitaram salário, sim, gente, mas eu vejo todos os lados, antes da gente estar falando aqui. Então, principalmente agora com a mudança de tudo que teve, e o CRAS ele sobrecarregou, né? Então, com essa quantidade de pessoas que teve que exclusão, hoje o CRAS está inviável na maioria dos CRAS para você entrar, para você ter um acesso, está muito cheio. Isso está diminuindo ao pouco, mas ainda assim é muito cheio. E eu sempre falei, ó, o CRAS também sofre, o pessoal trabalha, batalha, luta e tem sido um grande esforço a maioria dos CRAS que está fazendo. Mas ainda assim também existe CRAS que infelizmente vai tratar as pessoas de forma equivocada, de forma errada, né? Como isso é relato de escritos. Os CRAs que eu conheço são CRAs onde as pessoas realmente ajudam, pessoas realmente entram em contato, mandam e-mail, tenta fazer o máximo para ajudar as pessoas, tá? Apesar de ser um CRAs distante do outro, porém existe CRAs que trata as pessoas de forma como a gente recebe os relatos. Então, assim, você foi no CRAS, descobriu que aquele CRAS ele pode fazer a reversão, mas não quis fazer. Teve escrita mesmo que falou, Silvas, quando eu cheguei lá, falou assim, você sozinha não consegue trabalhar, não consegue se manter, vá procurar um emprego. A pessoa saiu de lá chorando, muito triste. Casos dessa maneira, ou reversão, você teve o benefício cancelado, você se analisou, se adequa perfeitamente ao benefício Bolsa Família, então você deve convocar, entrar em contato dentro do CRAS com a assistente social e comunicar a ela o que o MDS declara, que todos os CRAs têm que fazer a reversão, tá? Então você tem que conversar, caso não tenha essa conversa, esse diálogo, aí você vai ter que entrar em contato através do 121 e reforçar uma reclamação, ok? Então assim, se foi no CRAS, não teve o atendimento, você pode ir em outro CRAS, que seja no seu município, e tentar fazer a reversão por lá, comunicando que não achou agenda para aquela data. Porque se você falar isso que você falou aqui no canal, que te trataram mal, te xingaram, vai ser um pouco mais difícil para você ter um atendimento. Então você vai entrar em contato com o 121, vai abrir uma reclamação, certo? E vai fazer com que faça valer o seu direito, né? O direito de estar dentro do programa Bolsa Família. Mas antes de tomar qualquer decisão, você precisa abrir o cadastro único e olhar todos os seus dados. Abriu o cadastro único, olhou todos os seus dados, percebeu que está tudo ok, porque ainda tem isso. Tem casos de pessoas relatando que ao abrir o cadastro único está com a renda alta, está com informações que você não prestou, você não disse aquilo e eles acabaram colocando, e isso também é passível de falsificação, e isso pode dar até prisão e punição para aquelas pessoas que fizeram com o seu cadastro algo daquilo que você não declarou. Você não declarou aquilo e ele colocou, isso sim gera um processo, tá? Porque aquele atendente, aquele funcionário, ele tem que colocar aquilo que você está falando. O CRAS não é para fazer da maneira que eles querem, e sim da maneira que o Ministério do Desenvolvimento ele realiza os procedimentos com base naquilo que você informou, tá? Se você está mentindo, aí quem tem que sofrer a punição é você. Mas se o CRAS mentiu ao seu respeito, quem tem que sofrer, alguém tem que sofrer essa punição, tá? Então tem que fazer valer. 121, entre em contato primeiro com assistente social ou a gestora, conversa, tudo é uma conversa, um diálogo. Não conseguiu, não teve êxito, aí você tem que partir para o 121, abrindo uma demanda, uma reclamação. Após isso, você vai ter que ir no Ministério Público, pois a reversão ela existe, é um direito de todo brasileiro que recebe Bolsa Família para voltar a receber o seu pagamento. Porque algumas pessoas falaram, eu fui no CRAS, o CRAS disse que não existe, que nunca ouviu falar nisso, né? Que exista
reversão, mas existe sim e você tem que fazer o quanto antes. Você tem um prazo, se eu não me engano, são 6 meses após o cancelamento, até 6 meses após o cancelamento. Soube que foi cancelado e também lembrando que existe a reversão interna, né, bem compacta, onde dentro dessa reversão você pode voltar a receber o seu pagamento sem precisar fazer a reversão no CRAS. Mas você não sabe se foi um erro do sistema ou se realmente, por alguma informação incorreta sua, você teve o seu benefício cancelado. Então aí você tem que agir o quanto antes, mas continua funcionando. Entramos em contato em um dia de sexta-feira, com respeito a esse item, e a posição que o Ministério do Desenvolvimento nos deu foi essa, e a gente aqui está reportando para todos vocês, tá bem, gente? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Não esqueça, gente, não esquece de, após ir no CRAS, tomar o nome dos atendentes que já atenderam, horário, né, o dia e o nome do CRAS, que leva, né, o nome da rua, ali, o nome do CRAS, do posto CRAS que você teve o atendimento, pois isso é crucial para o seu retorno ao programa Bolsa Família. Eu espero ter te ajudado. Teve dúvida ainda assim, por gentileza, deixa abaixo. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu.